Olá pessoal, vamos então continuar nossas atividades na nossa aula número 16. Que na verdade já é dia 21, né? Bom, e aí nós vamos continuar o capítulo 26, ainda sobre corrente e resistência, e a gente quase vai concluir ele hoje, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre resistência e resistores, né? Porque na verdade a gente só falou sobre corrente elétrica, um pouquinho sobre a bateria, e isso ainda é muito pouco. O resistor é um objeto fundamental aqui, como nós vamos ver. Então, a ideia de resistência elétrica é medida por uma grandeza, que também é chamada de resistência, de tal modo que a melhor situação da gente imaginar aqui é de uma barra por onde passa uma corrente, né? Porque isso simula um fio, que é a situação mais comum, mais básica de se imaginar de uma corrente elétrica passando, ok? Então, vamos imaginar uma barra aí, onde está passando uma corrente I. Então, I é a corrente. I vai ser a corrente. V vai ser a tensão, também chamada de diferença de potencial. E a resistência elétrica é definida da seguinte maneira. Vai ser uma grandeza representada pela letra R, que é igual à razão entre a tensão e a corrente, tá? Então, essa vai ser a resistência elétrica. E daqui, nós já podemos ver, então, que a resistência ela é proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. Então, quanto maior for a resistência de um material, maior vai ser a tensão que ele suporta para uma determinada corrente e também menor vai ser a corrente que vai passar por ele para uma determinada tensão, né? Então é importante ter essa noção. A unidade de resistência elétrica é o chamado ohm, porque como vocês podem ver aqui, a resistência é uma razão entre tensão e corrente. Então o ohm, que eu vou escrever primeiro em palavras, sim, OHM, isso não é um zero, é um O, ele é igual a 1 volt dividido por 1 ampere. E o símbolo dele é esse, 1 ômega. Então 1 ohm é igual a 1 volt dividido por 1 ampere. Essa é a unidade de resistência elétrica, no SI. E eventualmente pode ser necessário usar algum prefixo, como mili, micro, nano, para estudar esse efeito. E aí, um objeto que oferece resistência elétrica é chamado de resistor. Na prática, todo equipamento vai ter uma certa resistência elétrica, mas aqueles cuja resistência é mais relevante são chamados de resistores. Então, esses aqui são os dispositivos caracterizados pela resistência. Então, o resistor não vai ter nada de especial além do fato de que ele tem uma certa resistência, né? Então, aí do lado direito, coloquei vários tipos e tamanhos de resistores
Esses da parte de cima tem essas fitas coloridas. Essas fitas, elas são um código onde você pode consultar uma tabela que tem o significado de cada cor dessa e posição, e isso dá a resistência do resistor, né, em função de uma tabela de valores. E o símbolo dele no circuito é esse daqui. É esse daqui. Ele é uma espécie de zigue-zague, assim. Certo? E aí, geralmente no circuito, a gente vai colocar R aqui, ou seja, a gente vai colocar o valor da resistência. Então, no circuito pode ser que esteja assim, o símbolo dele e aqui 10 ohms, ou sei lá, 90 ohms, e assim por diante, né? E aqui vai estar o seu valor da sua resistência. Então, ele tem esses dois terminais aqui, que vão entrar no circuito, certo? E aqui mais um exemplo de resistor que tem um uso comum, não tanto aqui na região norte, mas em lugares onde tem um inverno bem definido, né, como no sudeste, por exemplo, se usa chuveiros elétricos. E aí os resistores, eles transformam energia elétrica em calor, né? Então, isso é o chamado efeito Joule. Em calor e em variação de temperatura também. Então, isso é o efeito Joule. A passagem de corrente aquece o resistor e libera calor. Tá? Então, isso é um fenômeno absolutamente natural de acontecer com todo o equipamento elétrico devido a esse efeito, né? Que é o aquecimento. E aí, isso pode ser um problema em muitas situações, como por exemplo um computador, em que o superaquecimento provoca danos, né? E tantos outros equipamentos, muitos equipamentos, o superaquecimento provoca danos. Mas isso também pode ser aproveitado, né? Que é o exemplo do chuveiro elétrico. Então, no chuveiro elétrico, isso é um benefício, quer dizer, essa mola que tem aqui dentro é o tal do resistor, né? Então ele é feito de um material que vai aquecer ao passar a corrente elétrica, uma corrente alta, né? Geralmente não só a corrente, a tensão dele é mais alta, né? Geralmente o chuveiro elétrico é 220 volts, né? Porque justamente ele vai consumir muita energia. E a tensão é uma energia, né? Então, o chuveiro elétrico é um exemplo de equipamento que tem um resistor dentro dele e que tem um uso no dia a dia, certo? Qualquer equipamento elétrico a gente vai poder enxergar ele também, de um certo ponto de vista superficial, como um resistor, porque ele vai gastar energia, ou seja, vai realizar trabalho ou vai dissipar energia na forma de calor, né? Mas o chuveiro elétrico é um bom exemplo de uma coisa que vai ser benéfica, né? Devido a esse efeito. E aí é preciso também a gente introduzir um conceito de resistividade, né? Por quê? Porque não sei se vocês já perceberam isso em física 1, 2 e 3, talvez já tenham percebido. Geralmente a gente faz o seguinte, por exemplo, quando a gente vai estudar fluidos aqui, a gente começa estudando lá na mecânica massa, volume, etc, né? Mas quando a gente vai estudar fluidos, a gente estuda densidade.
Por que isso? Né? Aqui, Física 3, a gente começa estudando força elétrica. Depois a gente define o campo elétrico, que é como se fosse uma densidade de força, porque ele vai ser uma força dividido por carga elétrica. E depois a gente estuda também densidade de carga, por exemplo, a superficial, que vai ser uma densidade de carga sobre uma área dA, né? Então veja que na física a gente costuma definir densidades e grandezas que têm propriedades semelhantes à de uma densidade, né? Como é o exemplo do campo elétrico, por exemplo. Então a resistividade é como se fosse uma espécie de densidade de resistência, que ela vai caracterizar, como bem enfatiza lá o nosso livro, não um dispositivo, mas sim um material. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um resistor, né, de sei lá qual é o material, mas ele já tem um certo material aqui. Digamos que ele tem uma resistência de 10 ohms, tá? E aqui vai ter um outro maior, que vai ter uma resistência de 30 ohms. Se eles dois forem feitos do mesmo material, então, na verdade, esse valor da resistência é óbvio que ele é importante, mas ele não está me deixando ver uma coisa, que é esses dois materiais eles têm uma propriedade em comum. E que propriedade é essa? É a resistividade. Os dois vão ter a mesma resistividade porque vão ser feitos do mesmo material, tá? Então a resistividade é como se fosse uma espécie de densidade de resistência do material. E aí nós vamos definir isso adequadamente daqui a pouquinho. Agora, certo? Então, a gente considera o seguinte, ó. A gente definiu resistência da seguinte maneira. Tem aqui um resistor, né? Aí bem aqui vai estar passando uma corrente elétrica e ele vai estar sujeito bem aqui a um determinado potencial fornecido por uma bateria ou alguma coisa, né? E aí a gente definiu resistência é DDP, ou tensão sobre corrente. Deixa eu ver bem aqui embaixo. V sobre, né? Só que para definir a resistividade ela não vai depender da resistência específica do material, mas sim do material em si que constitui ele. Então, bem aqui vai ter uma DDP do mesmo jeito, mas agora a gente vai usar outra coisa, né? A gente vai usar densidades que a gente já definiu para expressar essa grandeza. Então, densidades que a gente já definiu são o campo elétrico e a densidade de corrente, né? Então, em vez de usar o V, a gente vai substituir o V pelo campo elétrico e vai substituir a corrente pela densidade de corrente. Porque esses aqui são para dispositivos físicos reais e essas aqui são densidades, entre aspas. Deixa eu escrever aqui embaixo, senão vai atrapalhar o espaço. Então elas se referem a materiais, certo? Então aqui no resistor, eu vou considerar que ele tem um certo campo elétrico aqui, certo? Atuando sobre esse resistor, e vou considerar que sobre ele passa uma certa densidade de corrente J. Então a resistividade, ela vai ser um número ρ, resistividade,
O livro define de uma maneira escalar, né? Assim, Rho vai ser a resistividade e ela vai ser E sobre J. Então, ó, em vez de ter V sobre I, a gente vai ter E sobre J, que a gente substituiu cada um pelo seu análogo que funciona como uma densidade. Então, a tensão a gente vai substituir pelo campo elétrico e a corrente pela densidade de corrente. Então, com isso a gente tem a resistividade bem aqui. E de uma forma vetorial, a gente poderia escrever isso como E igual a ρJ, certo? De uma forma vetorial aqui. Então, isso aqui é uma forma escalar, isso aqui é uma forma vetorial. Vetorialmente eu não posso dividir porque não existe divisão de vetores, tá? Mas é isso. E a unidade de resistividade, a gente pode determinar ela, dá um certo trabalhinho, mas a gente determina fácil, mais ou menos fácil, né? Basta fazer uma análise dimensional bacaninha aqui, certo? Então, vamos representar assim, isso daqui é a unidade de resistividade. A análise dimensional perfeitamente correta não é bem essa, mas eu estou usando uma notação parecida, a mesma, na verdade, dela, tá? Então, essa unidade vai ser igual à unidade de campo elétrico dividido pela unidade de densidade de corrente, certo? E aí, a unidade de campo elétrico qual é? E qual é a unidade de densidade de corrente, né? A gente não comentou isso ainda, então vamos ver. Bom, a gente sabe que potencial é menos a integral de infinito até um certo raio de E escalar dl. E dl é um comprimento, a gente vai medir em metros. E V é a energia sobre carga. Mas a gente não vai se preocupar com isso agora, né? Então, vai ser medido em volt, né? Então, isso aqui vai ser em metros, isso aqui vai ser em volt. Então, a unidade de campo elétrico vezes metro é igual a volt. Não interessa muito o sinal aqui agora. Então, a unidade de campo elétrico vai ser volt por metro. Certo? Essa é a unidade de campo elétrico. A unidade de densidade de densidade de corrente, J, a gente pode encontrar através dessa relação aqui, né? De que a corrente é a integral de J escalar dA. Então, essa área nós vamos medir em metro quadrado, a corrente em ampere. Com isso, a unidade de J, passando o metro quadrado dividindo, vai ser ampere sobre metro quadrado. Vou fazer isso um pouco mais devagar, ficar mais claro o que está acontecendo. Então, o ampere vai ser a unidade de J vezes metro quadrado. Passando o metro quadrado dividindo, a unidade de densidade de corrente é ampere por metro quadrado. Então, a gente chega finalmente na unidade de resistividade, que vai ser unidade de campo elétrico, como eu disse lá em cima, dividido pela J. Então, vai ser volt por metro sobre ampere por metro quadrado. E aí cancela esse metro com esse quadrado, fica metro vezes volt sobre ampere. Volt sobre ampere é o ohm, como a gente definiu ainda agora, quando estudou resistência. A unidade de resistência é um ohm, que é 1 volt sobre 1 ampere. Então, a resistividade vai ser ohm vezes metro.
Então, ohm vezes metro vai ser a unidade SI de resistividade. Palavra grande, né? Tá. Então tá aqui. Essa vai ser a unidade. De acordo com essa breve, não tão breve, análise dimensional aí que a gente fez. Bom, na forma vetorial a gente pode escrever. Eu já escrevi aqui, né? Já escrevi. Tá ali, a forma vetorial é essa, E igual a ρj. Aí tem uma outra grandeza também que a gente pode definir, que é a condutividade. Mas eu vou falar sobre isso ainda. Bom, então a resistividade pertence a um material e não a um dispositivo, ou seja, a gente não pergunta qual é a resistividade de um resistor, né? Quando a gente tem um resistor, a gente pergunta qual é a resistência dele. O que a gente pode perguntar é qual é a resistividade do material que constitui aquele resistor. Então, aqui a gente tem uma lista de materiais e de resistividades. Esse coeficiente de temperatura, eu acho que eu ainda vou falar. Acho que sim. Bom, então, a prata, por exemplo, 1,62 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, naquela unidade que a gente deu. Então, veja que todos esses metais, na verdade, que estão aí listados, eles vão ter mais ou menos a mesma faixa de valores de ordem de grandeza para a resistividade. Então, é por isso que nos livros a gente sempre pensa, pense num condutor metálico, porque não vai fazer realmente muita diferença qual é o metal que está sendo usado. Por outro lado, ó, que a gente vai discutir na próxima aula sobre semicondutores, perceba aí que o silício puro, que a gente vai discutir também, ele tem uma resistividade de 2.500 ohm vezes ampere, que é 10 ao cubo. Então é 10 elevado a 11 a diferença de ordem de grandeza entre o metal e o silício. E aí vamos falar depois sobre as impurezas que são colocadas para diminuir essa resistividade. Então ela fica intermediária entre o puro e um metal, certo? Aí por isso que é um semicondutor, está no meio do caminho. Mas a gente fala disso depois. Tá bom? Então isso aqui são as resistividades, uma tabela com vários valores de resistividade, certo? Muito bem. A condutividade, ela é definida como o inverso da resistividade, tá? Então a condutividade, ela é representada por essa letra grega sigma, ela é igual a 1 sobre a resistividade. Por que isso? Porque veja que, na verdade, esses nomes, essas grandezas, eles são bastante significativos, né? Indicativos do que significa cada um. Porque quanto maior a resistividade de um material, mais dificilmente ele vai permitir a passagem de corrente, né? Só que quanto maior a resistividade, por essa definição aqui, né? Quanto maior for a resistividade, menor vai ser a condutividade. É por isso que essa grandeza condutividade tem esse nome. Quanto maior for a resistividade, menor vai ser a condutividade, né? Então, essa grandeza sigma é uma maneira de dizer o seguinte: se esse número é grande, significa que o material é um bom condutor, né? Então, é um nome bem apropriado. Por que que vai ser um bom condutor? Porque ele vai, se a condutividade for alta,
ela é inversamente proporcional à resistividade, então a resistividade vai ser baixa. Ou seja, o material que resiste pouco à passagem de corrente é um bom condutor, certo? Então é mais ou menos isso, a ideia da condutividade. Vamos agora para resistência a partir da resistividade, né? Já que a gente definiu essas duas coisas, a gente precisa relacioná-las de alguma maneira. Então vamos supor aqui um cilindro para facilitar nossa ideia. Vamos supor esse cilindro aqui onde passa uma corrente I e ele tem um comprimento L e uma área A e está sujeito a uma diferença de potencial V aqui entre esses dois pontos. Bom, então o campo elétrico vai ser V sobre L, né? Isso daí tem uma justificativa lá no livro. E como nós vimos, a partir dessa relação aqui, de que a corrente é essa integral de linha, se o J for constante nesse pequeno cilindro, isso vai ser aproximadamente J vezes A. De modo que a gente pode isolar o J e escrever o J como sendo I sobre A. Tá? Então a resistividade com isso, a partir dessas duas relações aqui, a resistividade, a gente viu que é E sobre J, então ele vai ficar V sobre L dividido por I sobre A, que é a mesma coisa que V sobre I vezes A sobre L. Né? Só que no início da aula, a gente viu que, na verdade, a resistência ela é V sobre I. Então, o que a gente tem é que a resistividade é igual a R vezes A sobre L. E aí, como a gente quer escrever, então, a resistência a partir da resistividade, a gente só joga para lá. Então, fica R igual a ρ vezes L sobre A. Certo? Então, essa é a resistência a partir da resistividade. Existe um motivo para que a gente expresse a resistência a partir da resistividade, que é justamente o seguinte, ó. Vamos supor que a gente queira partir dessa tabela aqui e construir um resistor de alumínio, que tem resistividade 2,75 vezes 10 a menos 8. Exemplo. Então vamos supor que a gente quer construir aqui um resistor de alumínio. E a gente sabe que a resistividade do alumínio ela é 2,75 vezes 10 a menos 8. Vamos fazer isso em outro slide, que vai ficar muito apertado aqui. Aliás, vamos não, né? Deixa eu fazer aqui em outro slide. Tá, então esse é o conceito de resistência. A gente expressa a resistência em função da resistividade pelo seguinte, vamos construir um resistor. Então a gente pega uma tabela onde tem a resistividade do material e aí a gente ajusta o comprimento e a área dele para que a resistência seja a resistência que a gente quer. Então, retornando aqui ao exemplo que eu ia fazer. Ó, vamos supor que a gente quer construir um resistor de alumínio. Aí a gente tem tabelada já a resistividade dele, do alumínio, em temperatura ambiente, que é 2,75 vezes 10 a menos 8. Ohm vezes metro. Agora vamos supor que a gente quer construir um resistor R
de resistência igual a 100 ohms. Né? E a gente tem um fio aqui que está enrolado num tubo, a gente tem o comprimento que a gente quiser, mas a área bem aqui, ela vai ser de, digamos que tenha aqui 1 centímetro. Então a área dela vai ser quanto? Vai ser πr ao quadrado. Vamos supor que seja, então, meio centímetro aqui. Então essa área vai ser πr ao quadrado, π vezes meio ao quadrado, 0,25, vai ser a mesma coisa que π sobre 4. Essa vai ser a área, π sobre 4 centímetros quadrados, né? E aí a gente converte centímetro para metro. 1 centímetro é 0,01 metro. Isso ao quadrado fica 10 a menos 4 metros. Então vamos supor que a área desse equipamento seja, a área transversal dele vai ser então π sobre 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Essa aqui vai ser a área. Certo? Aí a pergunta seria, se eu quero construir um resistor de 100 ohms, aqui, e eu sei a resistividade do alumínio, e eu sei aqui a área da seção transversal desse fio aqui, que é esse valor bem aqui, então, qual deve ser o comprimento desse resistor para que ele tenha essa resistência que eu desejo, certo? Então, essa daqui poderia ser uma pergunta prática na construção do equipamento desse. E a gente pode dar uma solução usando essa expressão que a gente forneceu do resistor, da resistência em função da resistividade. Então a solução seria R igual a ρ vezes L sobre A. Aí a gente isola o L, então o L vai ser RA sobre ρ. E a gente substitui. Então o R é 100, já está tudo no SI, não preciso mais converter nada. A área A é π sobre 4, 10 a menos 4. Isso vai dar o L, não A. Eu escrevi errado aqui, é L. Então L vai ser RA sobre ρ, tá certo? E o ρ 2,75 vezes 10 a menos 8. Então isso vai dar 25 π sobre 2,75 vezes 10 elevado à quarta metros. Ou seja, para ter uma resistência de 100 ohms usando o metal, precisaria ter tudo isso de comprimento. O que tem a ver com o fato, né, de que os metais eles são bons condutores. Então, para ter uma resistência grande, tem que ter um grande comprimento para que essa energia se perca. Muito bem. E além disso, a resistividade ela também varia com a temperatura, né? Aí tem o exemplo que está lá no livro, que é do cobre, né? Então vocês percebem que não é exatamente uma reta essa variação da resistividade com a temperatura, né? Temperatura no eixo X, medida em Kelvin, que é a temperatura absoluta, aliás, a escala absoluta de temperatura, e a resistividade no eixo Y, medido em 10 a menos 8 ohms vezes metro, né? Porque vocês devem lembrar da tabela anterior que essa é a ordem de grandeza da resistividade de metais e a gente está falando do cobre. Então lá tem um número porque lá está numa temperatura ambiente, que é justamente onde está passando esse tracejado bem aqui. Então a temperatura ambiente é justamente bem aqui e o valor que está lá no gráfico é desse ponto bem aqui, certo? Da temperatura ambiente.
mas, em variando a temperatura, vai aumentar ou diminuir a resistividade. Então, a resistividade, numa primeira aproximação, a gente pode dizer que ela é aproximadamente proporcional à temperatura. E a gente pode melhorar essa regra de proporcionalidade se a gente se concentrava, na verdade, na variação da resistividade, ρ menos ρ0, e dizer que essa variação é proporcional à variação de temperatura, onde aqui vai ter uma certa constante, né? E essa constante, a gente vai escrever essa constante em termos da densidade da resistividade em uma certa temperatura ambiente vezes uma outra constante, que vai ser a razão entre as duas. Então, na verdade, a gente fica assim. Isso daqui é a mesma coisa que o que estava em cima, só que fixando algumas constantes. Então, T0 é uma temperatura de referência. Geralmente, uma temperatura ambiente. Eu vou colocar ambiente entre aspas, porque que ambiente é esse, né? É o ambiente de quem definiu isso, que é 20 graus Celsius, não é o nosso, que passa dos 30 quase todo dia, né? E ρ0 é a resistividade à temperatura T0. Então, ρ0, na verdade, é ρ de T0, né? Matematicamente falando. Uma constante. Certo? Esse é o modelo linear, né? Esse modelo é uma primeira aproximação, como vocês devem ter aprendido em cálculo, quando estudam derivada. Esse modelo linear, na verdade, é uma boa aproximação para qualquer coisa numa pequena variação, né? Ou seja, se a gente olhar de perto qualquer curva, se a gente olhar de perto o suficiente, a gente vai enxergar ela como sendo reta. E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse gráfico aí, quer dizer, uma resistividade varia pouco com a temperatura nessa faixa aí, é aproximadamente uma reta. Mas se a gente olhar bem, a gente percebe que tem uma curvatura aí, não é exatamente uma reta, né? Mas numa primeira aproximação a gente considera que a resistividade varia linearmente com a temperatura segundo essa relação bem aqui, que eu vou circular de amarelo para facilitar destacar aqui. Então, é segundo essa relação bem aqui, tá? Esse é o modelo linear. E aqui vai ter a temperatura T0 e a resistividade ρ0. Ok? Então, a respeito disso, a gente tem a chamada lei de Ohm, né? Que diz o seguinte. Então, o que a lei de Ohm diz é o seguinte. A corrente I que atravessa um dispositivo, né? É sempre diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Ou seja, está dizendo que a corrente, né, a tensão V, ela vai ser proporcional à tensão. Quando a gente definiu resistência, a gente definiu resistência justamente com uma divisão entre V e I. Então, na verdade, isso significa que a lei de Ohm diz
que a corrente ela vai ser, ou melhor, que a tensão vai ser R vezes I, tá? Essa daqui é a lei de Ohm. Então é preciso aqui que vocês percebam a diferença entre a lei de Ohm e a definição de resistência. Não é simplesmente que uma está multiplicando e a outra está dividindo, não tem nada a ver. As duas são a mesma coisa. O que muda é o significado físico, tá? Porque bem aqui, o que a gente tem é uma definição de uma constante. E, se ela variar, vai ser uma função. E bem aqui o que a gente tem é a tensão em função do tempo, sendo igual a uma constante vezes uma corrente em função do tempo. Então, é possível que a resistência varie com o tempo, não, exatamente com o tempo, com alguma grandeza aí que vai estar sendo aplicada, né? E, na verdade, devido à questão de medir as coisas e tudo, é mais fácil escrever isso como sendo corrente igual a V sobre R, né? Então, não vai ser todo dispositivo que vai respeitar essa regra. Os dispositivos que respeitam essa regra são chamados de resistores ômicos. Certo? Então, esse exemplo da letra A é um exemplo que respeita essa lei de Ohm. E, aliás, da letra B, esse gráfico bem aqui, respeita a lei de Ohm. E o da letra C, não. Tá? Então, esse aqui da letra C não vai ter uma resistência constante. Esses aqui, os resistores ômicos, eles têm uma resistência constante. Se eles não satisfizerem a lei de Ohm, eles vão ter uma resistência que vai variar, né? E isso tem a ver, é claro, com o que a gente discutiu antes. A resistividade do material vai estar variando, porque alguma coisa está mudando, ou a corrente, a tensão, a temperatura, tá? E tudo isso vai influenciar. E essa lei de Ohm ela pode ser escrita de um modo vetorial, como a gente já viu. Então, a expressão vetorial dessa lei é aquela que a gente já viu, na verdade, né? Que é E igual a ρ vezes J, certo? São equivalentes. Próximo tópico que a gente precisa estudar é a potência em dispositivos elétricos, né? E a potência, ela é a derivada da energia em relação ao tempo. Então a gente tem um conceito genérico de potência, depois a gente vai restringir isso para circuitos elétricos, certo? Então, primeiro a gente tem aqui um conceito geral do que é potência. Vou escrever aqui para vocês, ó. O conceito geral de potência é a derivada de uma energia, seja ela um trabalho, uma energia potencial, uma energia cinética, alguma coisa que está variando em relação ao tempo, certo? Onde E é uma energia e T é o tempo. Então, a potência de um dispositivo é a quantidade de energia que ele consegue fornecer ou gastar por unidade de tempo, certo? Esse conceito é o que explica, por exemplo, por que é mais difícil fazer qualquer coisa mais rápido, né? Num esforço físico, por exemplo. Carregar um peso, empurrar alguma coisa, fazer uma atividade física. Por que é mais difícil, né? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, empurrar um caixote durante 1 metro, uma situação aí de desenho de livro de física, né, de ensino médio, que tem aquela forcinha empurrando o caixote aqui, vocês devem lembrar disso, né? Então, a pessoa empurrando o caixote aqui por 5 metros.
fazendo uma determinada força, certo? Ela vai realizar um certo trabalho, né? Que vamos dizer que seja de, sei lá, 30 joules. Agora imagina que ela faz isso 5 vezes mais rápido, aplicando a mesma força. Ou de alguma outra forma. Vamos supor que o trabalho tenha sido o mesmo, certo? É só um exemplo, tá? Não precisa ser perfeito. Então, se ela faz isso daqui mais rápido, na situação de baixo, aqui é mais rápido, o trabalho realizado foi o mesmo nas duas situações. Mas o conceito de potência nos ajuda a distinguir as duas situações. Por quê? Porque esse daqui que foi mais rápido, ele teve uma potência maior. E esse daqui de cima tem uma potência menor, né? Porque esse de cima gastou energia mais lentamente. Então a taxa de variação da energia com o tempo é menor em comparação com esse de baixo, né? Então o conceito de potência serve para isso, para mensurar isso, para medir essa diferença de, digamos assim, é como se fosse uma velocidade de gasto de energia ou uma velocidade de produção de energia. E a unidade de potência é o watt, né? Vai ser o watt, que é justamente um joule dividido por 1 segundo. Esse daqui é o watt, assim com 2 T's. Não é igual o inglês de o que, não é assim, não é isso, tá? É W-A-T-T, watt. E também não é watt, tá? Talvez os alemães leiam assim, watt, mas a gente não costuma falar assim. Não sei qual era a nacionalidade dessa pessoa. Muito bem. E aí, num circuito elétrico, a gente vai aplicar isso para a energia potencial fornecida pela bateria. Então, a gente tem aqui uma bateria. Bem, aqui tem uma bateria. Essa bateria ela tem uma tensão e essa tensão ela vai fornecer uma energia potencial U, ok? Então, isso aqui vai ser o potencial V. V é o potencial, vamos escrever isso direito, né? Bem, aqui vai ser uma certa tensão V. Então, vai ter aqui uma tensão que é uma diferença de potencial, né? Mas a gente sabe que se fosse uma carga pontual, seria assim, ó, né? Seria potencial é igual energia potencial sobre carga. Mas aqui a bateria ela vai fornecer um fluxo contínuo de energia. Como ela vai fornecer um fluxo contínuo de energia, a energia vai variar com a carga instantaneamente, continuamente. Então, a maneira correta de expressar isso é como uma derivada da energia potencial em relação à carga, certo? Em vez daquele lá, onde U é a energia potencial, que eu esqueci de escrever, eu escrevo aqui embaixo. Energia potencial não é qualquer uma, é a energia potencial elétrica. É a que vai ser relevante aqui. Ok? Então a gente tem o V, tem o U e tem essa relação entre os dois aqui. Aí a gente está em condições de estudar a potência do circuito. Porque a potência ela é du/dt, né? Então ela vai ser daqui a gente tira que du é na verdade v dq. Então a gente substitui aqui v dq dt. Então vai ser v vezes dq dt.
Só que dQdt é a corrente. Então, isso é, na verdade, V vezes I. Portanto, a potência é igual a I vezes V. Assim. Ou V vezes I, tanto faz. Essa daqui vai ser a potência no circuito. Que potência é essa? A bateria está fornecendo energia, né? Ela é a fonte. Então, essa potência representa a taxa de fornecimento de energia da bateria para o circuito. E vai ser simplesmente a corrente vezes a diferença de potencial, a tensão V lá do circuito, certo? Então, é esse o conceito de potência num circuito elétrico. É relativamente simples, né? A gente aplica o conceito de potência geral, só tem que tomar esse cuidado aí de ver que a gente tem, na verdade, agora um fluxo contínuo de energia, certo? E vamos agora interpretar esse resultado. Então, essa potência, ela mede uma espécie de velocidade ou de taxa com que o circuito, mais precisamente a bateria, a fonte, fornece energia para o dispositivo situado entre os terminais A e B dessa figura aqui. Ó. Então, bem aqui a gente tem um dispositivo genérico, que poderia ser qualquer coisa, porque o foco é estudar como a bateria está fornecendo energia para o resto do circuito. E aqui a gente não está focando muito o que é o resto do circuito, então a gente botou só uma caixa azul aqui, um ponto de interrogação, né? E chamou isso de dispositivo elétrico. Então vamos pensar um pouco nisso. Ó, se essa componente fosse um motor acoplado a uma carga mecânica, ou seja, se fosse um objeto, né, que vai realizar trabalho, basicamente, então essa potência ela mede a taxa de realização de trabalho por esse motor, né? Eu botei até um carro elétrico aí para facilitar essa compreensão, para a gente não entrar em questão do que é um motor e não sei o que mais, né? Então a bateria lá do carro elétrico vai fornecer energia para ele realizar um trabalho mecânico nesse caso, né, que é um deslocamento, no caso o deslocamento do carro e do que tiver dentro dele. E aí a potência vai medir a capacidade dessa bateria de fornecer energia, o quanto ela consegue fornecer a cada instante para que o carro se mova. Porque vamos pensar só, se tivesse uma bateria gigante aí dentro do carro, mas a bateria tivesse uma potência fraca, se os equipamentos aí tiverem uma potência fraca, eles não vão conseguir aproveitar essa energia para fazer o carro se mover, né? Então a potência está ligada a essa relação entre os dois, dessa capacidade de transformar essa energia em trabalho. Nesse exemplo do meio aí, ó, se o componente agora for uma outra bateria, o que vai estar acontecendo? Então, em cada situação, a energia potencial ela vai se transformar em outra coisa. Nesse exemplo do meio, que é a famosa chupeta, né? Que um carro, uma bateria de um carro empresta um pouco de carga para outra bateria de outro carro. O que está acontecendo é que a energia potencial de uma bateria está sendo armazenada também como energia potencial na outra bateria. E em última análise, se a gente for pensar do que é feita a bateria, né? Ela está sendo armazenada na forma de energia química. Né? Isso daí é uma questão de eletroquímica, que é fisicoquímica lá do ensino médio. Talvez vocês tenham tido a excelente oportunidade de estudar isso lá, né? Então, basicamente, no primeiro caso, a energia se transforma em trabalho mecânico, a energia da bateria, e a potência vai medir quanto isso acontece, quão rápido isso acontece. No segundo caso, a bateria
ela vai transformar a sua energia potencial em energia potencial de outra bateria, né? E a potência vai medir a taxa com que isso acontece. Então veja que nesse caso aí do meio, uma potência muito, muito alta seria ruim, não seria? Porque imagina uma potência muito alta, quer dizer que a bateria se descarrega fácil. Então na hora que encostasse ali na outra, pode ser que já escorresse tudo. Então, no caso da bateria do carro, interessa que ela tenha uma potência fraca. Agora, no terceiro caso da direita ali, se o componente é um resistor, essa energia potencial se transforma em energia térmica, que vai ser usada uma parte para aumentar a temperatura, realizar trabalho, e outra parte vai ser dissipada na forma de calor, né? Inclusive, isso daqui é importante a gente falar. Não está dizendo aí no livro, mas todo o processo físico, em última análise, ele dissipa calor, certo? Então, na verdade, nenhum desses três aí vai ter 100% de eficiência. Tudo isso graças à segunda lei da termodinâmica, né? Que nos fala sobre a impossibilidade de ter uma eficiência de 100% em qualquer coisa, né? Então, em todas essas três situações vai ter dissipação de calor, mas a que mais vai ter vai ser a do resistor, porque o objetivo dele é transformar a energia elétrica em energia térmica, para provocar o aquecimento, mas não vai ter só aquecimento, vai ter desperdício também, inevitável. É isso que eu quero dizer. Então, isso daqui, essa relação P igual a IV, ela é absolutamente genérica. Ela serve tanto para o carro elétrico aqui, como para a bateria carregando outra bateria e para o resistor, serve para tudo, tá? Essa relação aqui, capacitor, tudo. Coisas que a gente ainda vai ver, indutor, etc. Porém, para um resistor, a gente pode expressar essa potência de uma outra forma, tá? Então, para um resistor e não um outro dispositivo, a gente pode expressar essa potência de uma outra forma. Então, partindo de P igual a IV, a gente sabe que num resistor, né, ele vai ter uma resistência R que vai ser igual a V sobre I. E aqui a gente pode expressar de duas maneiras essa relação, dependendo se a gente isolar V ou se a gente isolar o I. Então, se a gente isola o V, ele some. Tá? Então, isolando V, ele fica V igual a IR. E substituindo aqui em cima, a potência vai ser I vezes IR. Então, a potência vai ser I ao quadrado R. Agora, se a gente isola o I, né, a gente fica com I igual a V sobre R. E aí, desse modo, substituindo lá na potência, P igual a IV, que vai ser, portanto, V sobre R vezes R. Então, a potência vai ser V ao quadrado sobre R. Então, no caso de um resistor, a gente tem essas duas expressões equivalentes aqui para expressar a potência, dependendo do que a gente esteja medindo. Se a gente usar um voltímetro, a gente vai ter a tensão. Se a gente usar um amperímetro, vai ter a corrente. Tá? E se tiver um multímetro, a gente escolhe o que vai medir aqui, né? Se vai ser a corrente ou a tensão, tá? E essas duas expressões, obviamente, elas são equivalentes. Tanto faz, né? Porque as duas foram deduzidas das mesmas equações. Tanto faz usar essa como usar essa aqui, ok? Então, na próxima aula, a gente fala sobre semicondutores e supercondutores. E a gente finaliza esse capítulo 26 e inicia o capítulo 27, falando um pouco mais sobre circuitos, né? Porque a gente tem circulado um pouco esse assunto, falando primeiro sobre capacitores, agora falamos sobre corrente, resistores,
que é justamente para a gente poder estudar circuitos de um jeito mais proveitoso, né, mais produtivo. Então, com isso, nossa aula fica por aqui e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Bom fim de semana para vocês.